Oi gente, tudo bem com vocês? Esse aqui é meu primeiro vídeo pro canal e eu vou falar pra vocês a minha experiência no Canadá, que foi o destino do meu intercâmbio no ano passado pra esse ano. Então galera, vou começar esse vídeo contando pra vocês o porquê de eu ter escolhido o Canadá. Pra falar a verdade, jogando aqui na mesa eu tinha duas opções pra destino. Ou eu iria para a Austrália, ou eu iria para o Canadá, que foi o lugar que eu fui. Agora, por quê? Sabe aquela vontade de criança? Ah, primeiro eu quero ir pra Disney e depois eu quero ver neve. Disney e ver neve eram as minhas duas maiores vontades. Então assim que eu tive a oportunidade de ir pro lugar no inverno, que foi a época que eu fui, pra ver neve, eu agarrei e segurei, não soltei mais essa ideia de ir pro Canadá. Eu quero ir pro Canadá, eu quero ver neve, eu quero esquiar, eu quero fazer um boneco de neve, eu quero fazer um anjo de neve, eu quero, sabe, brincar com a neve, eu quero neve, isso que eu quero, neve, quero neve. Então, isso foi bastante decisivo pra mim na escolha do Canadá, porque basicamente eu queria ver neve. Então, é por isso que eu escolhi o Canadá. Então, gente, a agência que eu fiz o intercâmbio foi pela Viva Intercâmbio e foi basicamente o seguinte: na escola onde eu estudo, tem um professor que também trabalha nessa agência, em que ele estava reunindo um grupo de alunos do colégio para levar todo mundo pro Canadá, para fazer uma excursão. Ele faz isso todos os anos, então eu fiquei super empolgada e agarrei essa ideia e vou pro Canadá. Então, gente, meu pacote foi de 7 semanas, onde eu passei as primeiras 3 semanas em Toronto e as outras 4 em Vancouver. Vamos falar de Toronto. Gente, Toronto, que cidade maravilhosa! Entre Toronto e Vancouver, eu prefiro Toronto, mas esse é um assunto para outro momento. É considerada a cidade mais multicultural do mundo e é sempre vista como o lugar de braços abertos para as pessoas que vêm de fora. Gente, eu vou contar pra vocês aqui agora uma verdade sobre o Canadá. No Canadá, não existe canadense. É isso. No Canadá não tem canadense. Lógico que tem canadense, mas o que eu quero dizer é que é muito mais fácil você andando nas ruas de Toronto esbarrar em um filipino, em um coreano, em um japonês. É muito mais fácil você esbarrar nessas pessoas do que esbarrar em um canadense, entendeu? Toronto foi, de longe, o lugar que eu tive mais liberdade na minha vida. Como funciona essa coisa de liberdade no intercâmbio? É basicamente assim: você chega, um rapaz vai levar você para sua casa, ou uma mulher, depende, ele vai dirigir até sua casa, vai te deixar lá, e assim que você sair, você vai perguntar da sua homestay onde fica a estação mais próxima. A estação que eu morei em Toronto, no caso, foi a Kennedy. Eu vou deixar pra vocês aqui no vídeo a foto do mapa do metrô de Toronto, e a minha era a última da linha verde. Então eu tinha que sempre dar uma volta enorme pra me chegar na escola ou ir pra qualquer lugar. Mas, gente, eu tinha muita liberdade. O que eu fazia? Eu comprei esse cartão aqui. Esse aqui é o cartão semanal. Em Toronto, o transporte, ele é muito mais caro do que em Vancouver. Mas, em compensação, é maior, é melhor e é bem mais rápido. Com esse cartãozinho aqui, gente, você vai pra onde você quiser, na hora que você quiser, sozinho, acompanhado. Você vai pra qualquer lugar. Como eu disse pra vocês antes, Toronto foi o lugar que eu tive mais liberdade. Agora, por que foi em Toronto? Começando por Toronto ser uma cidade enorme e você nunca está entediado lá, ter sempre uma coisa nova pra fazer, um lugar novo pra visitar, tem muitas coisas legais pra você fazer lá. Tem o aquário, tem o museu de arte, tem o zoológico, tem os parques. Gente, Toronto, que cidade! Que cidade! É isso, que cidade! É uma cidade incrível! Agora, a escola de idiomas. Você que está pensando em fazer intercâmbio, vá em mente que você vai precisar assistir aulas de manhã e de tarde em uma escola de idiomas. Em Toronto, eu fiquei na Quest. É uma escola de idiomas muito boa e na grande maioria, nas escolas de idiomas, quando você está fazendo intercâmbio, você precisa obrigatoriamente falar em inglês. Na Quest, a gente tinha o seguinte: quando assim que você chegava na escola, registrava uma foto sua e fazia um cartãozinho pra você. Era chamado aquilo de penalty card, que, tipo assim, se você falasse a sua língua nativa ou qualquer outra língua que não seja inglês, você vai levar uma marcação e isso pode dificultar a chegada do seu certificado. Eles podem não te dar o seu certificado se você tiver muitos pênaltis no cartãozinho. Então, o meu conselho é: se você está pensando em fazer intercâmbio, leve isso a sério.
vá para uma escola de idiomas, aprenda a falar inglês, faça as tarefas que os professores mandarem, que você vai se sair muito bem. A parte mais legal da escola de idiomas, do intercâmbio, é que, cara, tem pessoas do mundo inteiro no mesmo lugar que você, fazendo a mesma coisa que você, que é aprender inglês, pegar seu certificado e voltar pro seu país. É incrível. A parte mais incrível do intercâmbio, pra mim, foi conhecer pessoas de todas as partes do mundo. É muito interessante porque você vai conhecer a cultura daquelas pessoas, você vai conhecer como é o país daquelas pessoas, porque elas vão te contar. Sempre contam. Vão perguntar, como é isso no seu país? Como é isso no México? Como é isso na Coreia? Como é isso no Japão? Se você tiver oportunidade e condições financeiras pra fazer um intercâmbio, faça, você não vai se arrepender. É uma experiência única na sua vida. É maravilhoso. Eu fui com um grupo de amigos e dentro desse grupo tinha umas pessoas que eu já conhecia antes de eu viajar. E deu umas brigas, umas discussões e acabou que eu fui andar sozinha. O meu primeiro lugar foi ir no aquário. Eu vou deixar pra vocês uns vídeos e umas fotos dentro do aquário. Você pode tirar foto, você pode filmar. E, gente, é um lugar maravilhoso. É um lugar com a maior variedade, assim, sabe, de peixes e de seres aquáticos. E eu sou muito apaixonada por mar e vida aquática. E eu trouxe pra vocês aqui o ingresso do aquário. Gente, esse aquário é um lugar lindo de morrer. Foi o lugar mais lindo que eu visitei em toda a minha vida. Você entra, já tem um aquário enorme na entrada, cheio de peixinhos pequenos. Aí você vai seguindo um caminho e em cada caminho vai ter uma esteirinha. Então, no caso, pra você não ficar parado, olhando, tem uma esteirinha que ela anda bem lentamente. Você vai em cima dela e vai vendo, apreciando cada peixinho que passar. Cada imagem maravilhosa vai ficar na sua memória pro resto da sua vida. Eu recomendo muito, se vocês forem pro Canadá, vão nesse aquário. É um lugar lindo, maravilhoso e não é tão caro. Cada ingresso desse aqui de passeio que você vai custa mais ou menos $25, $15. Tem uns que custa $30, mas vale a pena, pode ir, você não vai se arrepender. A parte mais legal desse aquário, eu vou deixar um vídeo aí, é que você vai andando na esteirinha e o aquário, ele é dos lados e em cima da sua cabeça. Então, pra onde você olhar, você vai ver peixe. Você vai ver um tubarão passando por cima de você. Gente, é uma experiência única. Se você tiver a oportunidade de ir, por favor, vá. Vá. Outro passeio que eu fiz enquanto eu tava em Toronto, que vai ser o último que eu vou falar agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, foi o Toronto Zoo, que é o zoológico de Toronto. É um lugar muito lindo, é grande, não é fedido e tem uma lojinha lá maravilhosa e você pode ver de tudo lá. Lá tem pandas, tem leões, tem zebra, tem canguru, tem girafa, tem uma grande variedade de animais. Eu recomendo muito que você vá. Ele é longe pra caramba. Você vai pra uma estação, nessa estação você vai pegar um ônibus e esse ônibus vai te levar pro zoológico. Acontece que a última parada que é o zoológico são tipo assim, 30 paradas. Aí a última que é o Toronto Zoo. O zoológico é muito longe, mas você não vai se arrepender. Se você tiver oportunidade, vá. Agora vamos falar sobre as homestays. Galera, fazer intercâmbio é sinônimo de mente aberta. Você precisa ter sua mente muito aberta para novas coisas, para novas experiências, para dividir o seu quarto com alguém. Você vai ter que ir com mente aberta para experimentar um novo tipo de comida, para conhecer culturas diferentes, para conhecer pessoas novas, para chegar numa cama que não é sua, para dormir numa cama que não é sua, pra sair do quarto e ver que não são seus pais que estão lá, são pessoas estranhas, mas que estão fazendo um bem danado pra você. Então, você precisa ser muito mente aberta, senão você vai ficar louco. A casa que eu fiquei não era nada chique. A gente ficava, eu e uma amiga que foi comigo, a gente ficava em um porão. Era um andar que era só nosso na casa. Era mais ou menos assim, a gente abria a porta e logo ao lado da porta tinha os lugares pra você deixar seu sapato e na frente tinha escada. Aquele era o nosso andar. Tinha um banheiro só pra gente, tinha um quarto só pra gente, tinha uma sala só pra gente. Então, assim, foi o lugar que eu tive mais liberdade. A parte mais legal de Toronto é que é uma cidade grande e você não fica entediado. Eu passei 3 semanas lá e foram 3 semanas assim. Eu ia pra escola, assim que eu saía, eu tinha um lugar novo pra me conhecer.
Vancouver, gente. Vancouver foi a parte final da minha viagem. Foi onde eu passei meu último mês de intercâmbio. E eu só tenho coisas boas pra dizer, no geral, assim, da minha estadia lá. O que eu posso dizer sobre Vancouver, galera? Vancouver é uma cidade relativamente grande, mas ela é um pouco tediosa. Por exemplo, eu fui pra passar 4 semanas. Na primeira semana eu já tinha visitado todos os lugares que tinha pra visitar. Eu fui pra ficar 4 semanas, mas na primeira semana eu já tinha visto tudo que tinha pra ver. Então, basicamente, as minhas outras 3 semanas era ir pra escola. Em Vancouver eu comecei a estudar de manhã, ia 2 dias na semana à tarde. Então, de manhã eu ia pra escola, eu almoçava na escola, ficava pra minha aula à tarde e ia direto pra casa. Porque a minha aula terminava 4h30 e quando dá 4h50, 4h55, 5 horas, já tá escurecendo, então ficava muito difícil pra eu voltar pra casa. Porque a casa que eu fiquei em Vancouver, eu tinha que andar 1 km pra chegar na minha casa, todos os dias. Era 1 km pra chegar na estação e 1 km da estação pra minha casa. E tinha que subir uma ladeira enorme e ir sozinha pra casa, no frio, no escuro. Muito tarde não dava. Então, assim que eu saía da escola, eu ia cedo pra casa e era por lá que eu ficava. A minha homestay de Vancouver se diferenciou muito da de Toronto. Por quê? Começando aqui em Toronto, eu fiquei em uma casa de uma família filipina e em Vancouver eu fiquei em uma casa de uma família italiana. Em Vancouver deu um pouquinho de problema esse lance de família comigo. Por quê? Quando a gente recebeu os papéis da nossa família, a gente ainda estava em Toronto, certo? Então lá tava dizendo que mostrou as fotos da casa e tava dizendo que era uma família pequena, que era um homem, uma mulher e 2 crianças. Aí então eu fiquei, pô, de boa, vamos lá, vamos ver no que dá. Eu cheguei, gente, eu juro pra vocês, quando eu entrei na casa, tinha 6 crianças correndo. E eram todas filhas do mesmo casal, ainda tinha um senhor. A casa tava tão lotada que as pessoas estavam dormindo na sala. Tinha gente dormindo no sofá. E tinha uma fila quilométrica pra usar o banheiro. Era tipo assim, 11 pessoas usando o mesmo banheiro, porque ainda tinha uma intercambista mexicana na casa. Então, foi insuportável, não tinha como ficar. Eu passei só 2 dias na casa e mudei. A minha casa nova foi uma bênção. Era uma casa grande, era uma casa bonita, bem decorada e tinha muitos intercambistas. Tinha gente do Congo, tinha gente da Nigéria, tinha gente do México, tinha gente da Bolívia, tinha gente da Espanha. Um problema na minha segunda casa da homestay de Vancouver foi a comida, porque como eles eram italianos, eles gostavam muito de massa. Eu não sou fã de macarrão, mas eu tinha que comer todas as noites porque eu tinha muita vergonha de falar: olha, é o seguinte, eu não quero comer macarrão porque eu não gosto, eu não vou comer na comida que tu tá fazendo porque tu quer comer macarrão todos os dias e eu não quero comer macarrão porque eu não gosto e não vou comer macarrão. Isso foi meio um problema porque eu tinha que mentir pra minha homestay, falar pra ela que eu ia encontrar meus amigos em um restaurante japonês, ia comer com eles, só pra não magoar ela. A minha escola de Vancouver foi a melhor escola. Entre a Quest, em Toronto, e a PGIC, que é o nome da escola que eu fiquei, em Vancouver, eu prefiro 1000 vezes a PGIC. Lá era tipo, olha que vocês não podem falar a língua nativa de vocês, nem qualquer outra língua, porque senão vocês vão pegar um cartão amarelo. Enquanto em Toronto era o Penalty Card, em Vancouver a gente ganhava o Yellow Card. Por exemplo, a secretária escutava você falando com um amigo seu na sua língua nativa. Ela pegava um cartão amarelo, escrevia seu nome e te entregava. E anotava em um registro. E com base na quantidade de cartões amarelos, eles viam se eles iam dar o seu certificado ou você não ia ganhar seu certificado. Tem sempre uma quantidade específica. Em Toronto, a gente podia ganhar 4 penalty cards antes de prejudicar a entrega do certificado. Mas em Vancouver, na PGIC, a gente podia ganhar só 3 yellow cards, senão você já não ganhava mais o certificado. Vancouver foi, de longe, a cidade em que eu fiz mais amizades. Eu fiz amigos do mundo todo. Eu fiz amigos coreanos, eu fiz amigos japoneses, eu fiz amigos mexicanos, eu fiz amigos árabes, eu fiz amigos chineses. Gente, é um número de pessoas com culturas diferentes tão grande que vocês iriam se impressionar. É por isso que eu prefiro o Canadá aos Estados Unidos. O multiculturalismo lá é muito grande. Você tá indo pro Canadá, a sensação é que uma parte da cidade você tá no Japão, na outra parte da cidade você tá no México, entendeu? É o mundo todo num só lugar. O intercâmbio, propriamente dito, é uma questão de adaptação. Você vai precisar se adaptar ao país que você tá, à cidade que você tá, ao clima que tá naquele lugar. Vai precisar se adaptar às pessoas que estão à sua volta. Vai precisar se adaptar com a ideia de estar longe de casa, da sua família.
o que foi pra mim um grande desafio, porque imagina você que é amigo dos seus pais, que pra mim é a base de tudo, a família é a base de tudo. Uma família grande, tem muitos irmãos como eu tenho. É outra cama, não é a sua cama, é uma cama diferente. São outros travesseiros, é outro ambiente, é outra casa, tá entendendo? São outras pessoas que estão com você lá dentro, não são os seus pais, são estranhos. Sabe? É tudo uma questão de adaptação. Você vai conseguir, eu consegui, você consegue também. Beleza? Pra mim, a parte mais valiosa de todo o meu intercâmbio foi poder conhecer pessoas de cada parte do mundo. Você for fazer intercâmbio, vá sem vergonha. Você vai passar pouco tempo. É pouco tempo da sua vida que você tá naquele lugar. Então, aproveite, faça amigos, conheça, chame uma pessoa pra conversar com você. Vão e se divirtam.